Pronto. Como na aula aqui ao vivo vocês não estão vendo a minha câmera e eu gesticulo muito, certo? No YouTube vocês vão ver justamente lá o quadradinho, tem justamente aquela coisa subiu certinho. E aí vocês vão ver os meus gestos. Não que isso vai fazer muita diferença para vocês entenderem, mas assim, quem quiser ver para fazer as coisas, pode ir lá e acompanhar. Eu tenho esse hábito. Ok? A gente conversou como é que seria a estrutura do curso no início, né? Que a gente vai ver justamente a parte voltada para visão computacional. Estou. Oi? Consegues-me ouvir? Sim, bem Posso? alto. Bem alto. Não estava a conseguir, não estava a conseguir passar o som. Ah, tá. Já resolvi o problema. Uma pergunta só a ver com aquilo que tu tinhas estado a falar anteriormente. Hum. Eu e o Jorge, os alunos de doutoramento, também vamos ter acesso a esse certificado? Sim, sim, todo mundo. Todo mundo. Assim, eu assim quero, né? Eu assim quero. Mas eu vou submeter a burocracia toda e aí quando eu tiver com tudo certinho, quando tiver com tudo já estabelecido, aí eu contato todo mundo e aí vocês vão lá, se inscrevem e aí obtém também. Porque eu queria justamente que vocês tivessem pelo menos algum certificado, alguma coisa. Certo? Porque aí Ok. pode colocar no currículo, pode fazer as coisas, pode fazer o que quiser também. Certo? O importante aqui é aprender, né? Vamos lá, certo? Hoje eu vou. A gente vai fazer pelo colaboratório e eu, para agilizar um pouco, eu vou fazer pelo pelo meu Jupyter Lab, certo? Vamos dizer assim. Mas não implica dizer que. Deixa eu abrir aqui o colaboratório e a execução eu vou tentar fazer pelo meu Jupyter Lab, porque senão minha internet tá uma porcaria esses dias e eu tô com receio de que ela caia durante a aula ou qualquer coisa do tipo, certo? Desculpa, Filipe, Sim, já sim. estás a partilhar o teu ecrã? Ah, não. Eu vou partilhar agora. Calma. É que eu não sei o que é que eu fiz, mas eu estou a ver o Ah. professor Onofre está aqui no meio da É, selva, ou não sei o quê. Eu não sei se fui eu que pus, agora não sei tirar, não sei o que é isso. Pronto. Não, não, isto é assim, pá, isto são as mariquices do. Os Eu mariquices estava a do. ver, toda a gente Pronto. estava na selva menos eu, e então. Ah, É, é. vocês estão vendo o ecrã? Sim, agora sim, sim. Sim, sim. Ótimo, excelente. Pronto. Eu vou abrir aqui, certo? E aí eu vou tentar rodar algumas coisas. Se a internet ficar muito ruim, eu vou migrar para o meu Jupyter Notebook. Eu vou rodar local, certo? Se a internet conseguir se estabilizar, fazer a coisa toda, aí a gente continua no Google Colab, ok? Então, dando continuidade, a gente viu tensores, aquela aula chata. Espero que o pessoal tenha sobrevivido, não tenha ficado traumatizado, nem nada do tipo. A gente pode dar primeiro início a construir a rede, certo? A gente vamos fazer a base, vamos fazer a massa do bolo, certo? Na receitinha da gente. Bem, todo mundo consegue, né, abrir o Google Colab. Tem alguém que ainda está com problema? Tem alguém que ainda está... todo mundo já sabe, né? Bem, eu vou tomar o silêncio como sim. Se vocês não falarem, então... Sim, sim. Então, eu vou partir desse princípio, certo? E aí aqui, ó, vai aparecer algumas coisas interessantes, certo? Aí a gente vai começar a carregar, certo? A gente vai construir o que é o dataset e o data loader. A gente vai tentar fazer isso hoje. E se der tempo, a gente já pode começar a fazer a nossa primeira rede neural, certo? E aqui a tarefa é simples, certo? A gente vai ter que criar um dataset de treino e um dataset de validação ou teste, certo? Vamos dizer assim. No caso, eu comumente eu faço assim um dataset de treino e um dataset de validação, certo? Mas depende muito do quão rigoroso você quer fazer os testes estatísticos, quando fazer aquela toda, mas você pode fazer assim. O cerne principal é justamente ter dois tipos de dataset, certo? Tem um dataset para você treinar o seu algoritmo, onde o algoritmo vai ter acesso às respostas. No caso assim, você vai dar as imagens
e vai perguntar para o algoritmo: essa imagem é dessa classe ou de outra? É o algoritmo: eu acho que é dessa. E aí você vai comparar com o seu ground truth, com a sua verdade. Se o algoritmo acertar, excelente. Se ele errar, aí ele vai e altera os pesos, de modo que da próxima vez que aquela imagem aparecer, a chance dele acertar seja maior, certo? Ou alguma imagem parecida daquilo, ok? Isso é feito no treino. Quando a gente vai fazer a validação, certo? Vai fazer o evaluate, ou qualquer coisa do tipo, o algoritmo não vai saber a resposta, certo? Só a gente vai saber. Então a gente vai dar a imagem para ele e ele vai dizer: eu acho que isso aqui é um dataset, uma imagem de uma determinada classe, uma imagem de um cachorro, certo? Só citando. E aí ele vai saber disso e aí a gente sabe a resposta, o algoritmo não. E aí a gente compara, certo? Durante a validação, durante o evaluate mode, os pesos da rede neural não são modificados, não são alterados em momento algum, certo? A gente não pode. Os pesos só são alterados, certo? Aqui a gente só ajusta os parâmetros lá da rede neural durante o treino. Durante validação e teste, eles não são modificados, não são alterados, certo? Aí a gente vai tentar justamente dividir, pegar o dataset global, a gente vai embaralhar todo o dataset e ali dentro a gente vai separar uma parte para treino, assim, e uma outra parte para validação e teste, ou os dois. Assim. E geralmente a divisão que eu faço é a seguinte: 80% treino, 20% validação e teste. Assim, eu sempre fico 80-20. Você pode fazer diferente. Se você tem muitos exemplos, você pode fazer 50-50 ou 70-30. Depende do critério que você avaliar. Isso não é uma regra escrita em pedra. Mas eu sempre prefiro deixar um pouco mais de espaço, assim, um pouco mais de exemplos para o treino, que aí ele tem bastante sample daquilo ali, vai treinar bastante naquela coisa, e uma porcentagem razoável para validação em teste, certo? Porque quando eu vejo que ele está tendo uma performance boa naquela validação em teste, eu posso ir para outras imagens e aí justamente eu posso fazer o deployment da minha rede neural. E aí, naquelas imagens que ela nunca foi treinada, eu tenho uma certa confiança de que o algoritmo vai ter uma performance boa com base na performance dele no dataset de validação e teste. Entendeu? Assim, foi essa apresentação toda roundabout, mas a ideia basicamente vai ser essa, ok? E a gente vai ver que no FastAI era bastante conveniente porque a gente só chamava uma função, ele já separava tudo bonitinho, já ia buscar fazer aquela coisa, certo? Só que é o seguinte: se eu tivesse um dataset que não fosse imagem, certo? O Evaldo pode falar dessa experiência que ele teve que construir um dataset específico para carregar num PyArrays. O FastAI, ele não, pelo menos o puro, cru, certo? Do jeito que tá, do top shelf que você pega, ele não sabe lidar com isso. Ele não entende o que é um PyArray, certo? Pelo menos até a versão 2 não entendia, né? Não sei se a versão 3, de tanto o pessoal insistiu, ele colocou. Então o FastAI ele não sabe lidar com isso. Ou então se você tivesse, por exemplo, você quisesse fazer um dataset onde você pegasse a imagem de uma pessoa nova e uma imagem de uma pessoa velha e colocasse as duas assim, uma do lado da outra e desse para a rede neural, seja lá porque você quer, que tipo de intenção você queira. Como é que você vai fazer isso naquela função do FastAI? Aquela função é boa, muito boa, mas ela tem suas limitações. E o que a gente vai tentar aprender aqui, certo? É uma maneira de criar um dataset, certo? Que aí, quando você tiver o seu problema, quando você tiver aquela coisa do tipo, você já meio que sabe qual é o tipo de estrutura que você vai fazer, que você vai construir. E aí você não fica dependente de uma função única. Você pode criar a sua função e aí você pode continuar trabalhando. Ok? Alguma pergunta? Por favor, eu não estou olhando o chat do Skype. E se vocês escreverem qualquer coisa, pode passar meio despercebido. Eu recomendo que você unmute, né? Você unmute. Sei lá. Tire do mute, grite e faça a pergunta, porque senão eu vou passar por cima e a gente vai embora. Tá bem?
Já chegou. Ok? Ok. A menos que você tenha um problema no microfone como esse, realmente aí fica um pouco difícil, mas... eu acho que no Skype vai aparecer o pop-upzinho, aí eu tento ver. Mas enfim, de toda forma, pode me contactar. Se eu não responder na hora, porque realmente eu estou muito ocupado, mas eu sempre tento responder alguma coisa. E aí a gente vê, certo? Mas vamos lá. Estamos aqui no Google Colab, vamos conectar, certo? Vamos conectar aqui a minha instância. E aí, se ele se lembrar que eu quero uma GPU, ele vai me dar aqui, ok, certo? Vamos lá, e aí vamos rodar essa célula. Para todo mundo se lembra, para rodar a célula do Google Colab é Shift Enter. O que é que está acontecendo aqui? Eu vou importar dentro do Torch, ele tem essas funções que chama Dataset e Dataloader. Essas funções são são classes, certo? Específicas. Vamos lá, vamos para a gente relembrar aqui, código, vamos colocar dataset interrogação, certo? E aí, ó, fazer assim, an abstract class represent a class dataset. Não disse nada. Isso é uma classe abstrata para você construir os seus datasets, ok? E aí dentro dessa classe ele vai dizer, ó, a gente precisa de 3 itens importantes, certo? O get item que tem, a gente vai precisar disso. O length, que é o tamanho, certo? E o init, que chama, que é como a gente vai inicializar, certo? Quando a gente cria, isso é programação orientada a objeto, isso é o que chama de pool. Não é o sim pool que é proibido na China, mas é pool de programação orientada a objeto. A gente cria essas classes e dentro dessas classes a gente associa objetos, a gente associa funções. E essas funções é que vão executar as tarefas que a gente vai mandar, certo? Ou seja, lembra que eu falei que Python é uma linguagem do paradigma imperativo, a gente vai mandar, certo? A gente cria o objeto, dentro do objeto tem a função e dentro da função tem a execução que a gente quer. É basicamente essa ideia toda que a gente vai precisar, certo? Então a gente, para criar o dataset, para criar a classe dataset, eu acho que, deixa eu só reduzir o volume aqui um pouquinho, que aí eu não grito no ouvido de vocês e quando estiver no YouTube não dá uma coisa tão gritante. Para criar o dataset da gente, a gente vai precisar de 3 principais objetos, 3 principais coisas. O init, certo? Que a gente vai ver aqui. O getItem e o length, certo? Por que dessas 3 a gente vai ver na medida que a gente for criando, ok? Deixa eu fechar aqui. E aí a gente vai usar esse dataset para fazer isso. Mais na frente a gente vai fazer o dataloader, ok? E dúvidas por enquanto? Não. Deixa eu ver aqui no Skype. Eu tenho uma dúvida. Diga. Isto é suposto isto aqui estar na pasta do Google Drive? Sim. Você não tem É acesso, que não? eu não estou... Eu tenho acesso, mas não estou a encontrar lá. Você vai aqui, ó, no Google Drive, certo? Você vai ter GW Certo. Lectures. Clica em Notebooks. Ok, sim, em notebook, certo. E aí, Ok. É logo o primeiro. você vai ter, cadê? Datasets e Dataloader. Cópia da primeira aula, cópia de dataset. Alguém já estava copiando aqui, ótimo. Cópia de tensores. E aí, vamos lá. Lembra de pegar a sua cópia e colocar na sua pasta. E aqui você vai ter. Pois, eu ainda não tenho uma pasta. Cria a pasta para você. Vamos lá, aqui você não pode criar não. Ok. Vai aqui, volta Uhum. aqui em cima, aqui, aí cria a pasta para você. Faz a cópia, põe lá Uhum. e lá você abre. Se tu consegues abrir o Google Colab com o Sim. botão direito do sim, por rato, aí vem aqui e Google Colaboratório. Ok? Ok, obrigado. Ok, ótimo. Exato, Filipe, desculpa, neste mesmo. Olá, eu sou Duarte, estou agora a começar também sim, Duarte. a ver estas aulas.
Desculpa, eu só queria saber como fazer esta cópia de um lado para o outro. Do lado, Ah, tu pode fazer assim, ó. Pronto. Isto é uma pergunta muito básica, mas Mas é só é para. assim mesmo, é assim. Mas, Eu vou criar a tua pasta aqui e vou te mostrar e depois tu fazes também. sim, eu já criei a pasta. O problema é mesmo copiar ficheiros, ou seja, fazer a A simples cópia de de um ficheiro de uma Azevedo. pasta para outra. Ok. Exatamente, sim, De sim. Azevedo, né? Vamos lá. Uhum. Eu tenho uma cópia. Copy of primeira aula. Provavelmente fui eu que fiz essas cópias. Por isso. Excelente, excelente, é esse mesmo, Dó. E tu vens aqui, ó. Clica com o botão direito do rato e vem, ó, mover para, certo? Aí ele vai Ah, mostrar ok. quais são os que tem, ok? Eu vou aqui voltar, aí Sim. ele vai uma pasta acima, certo? E aqui, ó, de Ok. Azevedo. Já. E aí, Uhum. Ótimo. Obrigado. mover para lá, Pronto, já está percebido. ok? Ok. Dúvida? Obrigado. Agora é a hora. Agora é a hora de perguntar. Pode perguntar aí à vontade. Tá me ouvindo aí, Felipe? Sim, tô ouvindo. Tô ouvindo. Olá, boa tarde. Eu tô com uma dúvida na questão dessa classe dataset, porque eu consegui entender por que a gente precisa do método len. Você Certo. tem uma imagem, você transforma, né, numa quantidade, num tensor. Mas o que é a representação desse get item? Ele quer fazer o quê Tá. nesse objeto, nessa imagem? Calma que a gente vai fazer. Calma que a gente vai ver. Ah, Certo? Em desculpa. alguns instantes a gente vai ver. Assim, não vou dar spoiler para todo mundo, mas a gente vai ver o que, é que cada objeto desse faz. Ok? Ah, E tá por que a importância de cada um deles. Certo? Eles estão. bom. Essas duas classes, dataset e dataload, elas são intimamente ligadas. Certo? E você vai ver por que já já. Ok? Mais dúvidas? Sem contar nenhuma dúvida que seja de spoiler, nem nada do tipo. Vai ver? Snape mata Dumbledore, ou qualquer coisa, não sei. Então, vamos lá, certo? Foi Snape mesmo que matou Dumbledore? Acho que foi. Não importa. Aqui, ó, Duarte. E Foi ele mesmo. foi, pronto. Tô ficando velho. Mas aqui, ó, Duarte. Isso aqui é o seguinte, certo? Como tu não estava na aula anterior, e eu acho melhor a gente conversar isso depois, porque senão eu vou ficar me atrapalhando. Mas isso aqui a gente. Claro, não, aliás, eu já tinha visto da aula anterior, Ah, portanto, questões até de alocar ah, RAM, disco e isso tudo, ah, já pelo menos por alto já sei. Eu ah, vou tentando, se tiver alguma dúvida, depois eu pergunto fora da aula. excelente, Obrigado. perfeito. Como a gente vai ter um meeting depois, então a gente pode também esclarecer lá. Então eu vou colocar aqui, já que está todo mundo up to speed. Aqui é a conta da minha esposa. Não, eu quero acessar com a minha. Copio, volto para cá, coloco e enter. Ok. Tá vendo que minha internet é uma porcaria? Agora montou. Certo. Desculpa, Filipe, podes fazer isso de novo? É que eu não estava agora atenta. Eita. Agora foi. Mas é assim, importa o Google Drive, certo? Importa. Shift Enter, certo? Aí aqui vai montar, certo? Se lembra que lá você vai ter que, nas pastas compartilhadas comigo, certo? Você vai ter que ir lá e apertar com o botão direito e fazer o link, o atalho ao Google Drive. Certo? Se lembre desse detalhe. Quando você faz isso, os caminhos vão funcionar normal. E aí você monta, Shift Enter aqui, ele vai, abre aquela janela, pede a autenticação, certo? Que ele vai dizer assim, autenticação com a sua conta do Google Drive. Fornece a autenticação e ele retorna para cá. Aliás, se você fornece a autenticação, ele dá um códigozinho lá de 36 letras, 36 ou 38 letras, qualquer coisa aqui. Não, acho que é 36, é SHA-256, é 36 letras. E aí você copia, bota, cola naquela barrinha que a gente vai estar lá. E aí quando ele apertar Enter, ele está montado o seu drive. Está montado aqui. Está tão montado que aí quando eu dou esse comando, vocês reparem, vocês percebam que vai me dar a saída assim da pasta, que vai ter dois folders, um de sinal e outro de background.
ok? Se não der isso, se der um erro qualquer, me avisem, certo? Vocês vêm aqui no notebook de vocês que vocês copiaram, certo? Você vem aqui, ó, e coloca no comentário, certo? Opa, pode até mesmo nesse notebook aqui, pode fazer isso também. Aí, Felipe não deu essa saída para mim, para eu. Que faço, certo? E aí coloca a saída, eu coloco alguma coisa que deu, algum erro, fazer assim, que aí eu venho e a gente tenta fazer, certo? Aí isso é a coisa bonita do Google Colab, ok? Pronto, feito isso, dando certo, estou com o meu Google, estou com tudo certinho. Agora a gente pode começar a criar a nossa classe, a nossa dataset, certo? E aí, o que é que acontece? Peraí, deixa eu beber uma água. Conforme eu disse, certo? A gente precisa desses 3 ingredientes para criar o nosso dataset. O primeiro é o init, certo? Dessa classe, quando a gente passa um init, toda vez que a gente chama essa classe, tudo que tiver aqui embaixo nessa indentação, que vai ser executado logo de início, certo? E esse self, certo? Esse self é uma maneira de você carregar algumas variáveis que estão em uma dessas funções. Isso aqui é uma função. Isso aqui que eu estou criando. Quando eu faço isso, def e essas coisas, eu estou criando uma função no Python. Ok? Sim, eu sei. Falha no salvamento automático. Este aqui foi atualizado remotamente ou em outra guia. Alguém está rodando aqui, mas tudo bem. Mas vamos tentar salvar. Falha o salvar. Ok, não tem problema. Vamos rodando. Salvo com sucesso agora. E aí aqui, o que é que acontece? Eu acho que eu vou ter que sair rapidinho para ir no banheiro e volto 2 minutinhos. Vocês deixam? Vocês deixam aí? À vontade. 2 minutinhos rapidinho. Só. Tô de volta. Ai. Ok, solicitou. Alguém está solicitando aqui. Deixa eu dar autorização. Concurso. Filipe, desculpa. Pode Estás aí? falar. Consegues me ouvir? Sim, sim. E aí? Acho que te desliguei o microfone sem querer. Não sei se... Acho que... peraí. Desculpa lá. Alguém tinha me calado. Pronto, tô de volta. Okay? Desculpa, Filipe, foi sem querer. Não, sem problema.
O Nof tá prestando atenção mesmo. O Nof tá... Deixa eu... Ok. Francisco Miguel. Exato. Deixa eu compartilhar. Ok. Ok. Ótimo. Pronto. Certo. Sim, onde eu parei. Sim, nas classes que a gente precisa, certo? Por que é importante? Por que eu vou fazer assim? A gente vai ver aqui agora. A gente precisa disso. Na classe init, certo? Na classe dataset, a função init, ela vai inicializar tudo que a gente precisa. Ou seja, se a gente precisa expor algum caminho, expor alguma coisa, ou então pré-carregar alguma função, pré-carregar alguma coisa, a gente coloca dentro dessa função init. Porque aí toda vez que a gente chama a classe, essa função init já vai ser a primeira que vai carregar, e o que tiver ali dentro, ela já vai preparando, ela já vai fazendo, certo? Se a gente precisar mover alguma variável que está dentro da init para outra parte, por exemplo, para aqui para length ou para getItem, a gente usa esse self. Esse self é como se fosse um canalzinho que a gente pode mover de uma classe para outra, de uma função para outra. A gente pode fazer isso, certo? E isso é bastante útil. Na verdade, o self ele tem uma ligação um pouco mais profunda, mas eu gosto de olhar desse jeito. É como se fosse uma janela que conecta o meu init, o que eu vou carregar ali, que eu vou inicializar, para as outras funções mais abaixo. Ok? Aqui, nesse caso, eu estou colocando a classe aqui do jeito que está. Está esse pass, porque eu estou criando uma classe vazia. Uma classe empty, que chama. E aí no Python, ele tem essa coisa, não só no Python, no C também, em outras linguagens também, que tem programação orientada a objeto, você pode criar essas classes vazias e passar um pass que diz assim, só estou criando isso aqui e depois eu me viro o que é que eu faço com ela. Depois a gente vai ver isso aqui, a gente vai ver ponto a ponto. E ela pode ser executada, certo? O que é que acontece? Aliás, tem no F#, que tem, no F# que o Sharp, ele só permite você criar a função se você passar a documentação da função. Assim, ele não permite do jeito que eu fiz aqui no Python, dizer assim, não, eu tenho que passar a função e eu tenho que passar uma docstring dessa função. Tem que dizer assim, executa, etc. Dizer assim. Ele só, no F# ele só cria a função para mim se eu disser pelo menos o que aquela função faz. O que isso é muito bom porque evita justamente coisas espúrias, né? O pessoal tá fazendo código, tá fazendo código, mas é muito chato porque tu tem que toda vez criar a função e colocar a documentação dela assim. Obriga você a trabalhar, vamos dizer assim, no F# e no Q# também. Aqui é o seguinte. Felipe, Oi? só uma dúvida sobre a questão do init. Então, se a gente não definir esse método init, a gente não tem como chamar nenhum objeto dentro desses métodos? Não, você pode fazer assim, você pode criar justamente uma classe desse jeito, certo? E aí você pode, mas aí para você chamar dentro de outros, certo? Você tem que sempre passar esse self. Esse self aqui é a janela, assim, fazer assim. O init é justamente quando você chama ele já executa aqueles comandos que você dá. Certo? O init é para isso. Não é obrigatório, mas é recomendado. Certo? Mas no caso de dataset é obrigatório. Assim. Deu para entender? Tá um pouco complexo assim, tá? Mas... Deu. Assim. É justamente isso. Você pode criar outras classes, você pode quiser assim, só com outras funções, sem esse init, sem essa coisa. Tem também uma função que chama super também, que é parecido com esse init, certo? Aliás, é um init, é a função super, e ela é mais simplificada, mas para esse caso aqui a gente não vai usar ela. A gente vai usar essa init só para demonstração. E aí é o seguinte, a gente vai precisar criar um dataset onde a gente vai dar o caminho para ele, vai dizer assim, tem dentro dessas pastas tem os arquivos que eu quero treinar, certo? A gente vai criar isso. E aí uma coisa
bastante conveniente que a gente tem no Python é essa biblioteca que chama OS, certo? Essa biblioteca que é do sistema operacional. E aí ela tem essa opção que chama listd, que ela pode, que é justamente ela tá pegando, eu estou passando esse caminho que está dentro do meu drive, certo? Você executar aqui, e aí eu estou listando os arquivos que estão dentro desse drive. Eu também posso usar isso aqui, ó, certo? Eu posso passar justamente bg. Se eu passar isso, ele vai listar todos os arquivos que estão dentro dessa pasta aqui, ó, bg, que é justamente os arquivos de imagem que o Oswaldo colocou. Ok? Aí aqui já dá uma indicação para a gente de como construir a função, como a gente vai construir isso, certo? E uma outra biblioteca ainda mais conveniente para a gente é essa gloob que tem, certo? Essa gloob, ela funciona meio como OS. Você pode passar um caminho para o diretório, certo? E dizer assim, ó, eu passo esse caminho e aí eu digo, olha, esse asterisco é para dizer assim, tudo que tiver aqui dentro, certo? Vai ser listado, vai ser isso. E aí quando eu passo para essa classe gloob, que tem a função gloob, certo? Ou seja, gloob, quem era do Brasil e velho feito eu vai saber disso, mas tudo bem. Ele cria para mim uma lista automaticamente com o caminho completo até aquele item, certo? Aí, opa, eu já tô... O que é que eu preciso? Eu preciso criar uma lista de caminhos, certo? Para as minhas imagens. Eu preciso disso. Então essa função aqui já está meio que fazendo o que eu quero, fazendo o que eu preciso. Aqui eu coloquei justamente esse elapse aqui, porque como eu sei que isso me retorna uma lista, eu também não preciso pegar toda a lista, né? Fica aquela coisa do tipo assim. Então eu só estou pedindo, ó, me retorna os 10 primeiros itens dessa lista, no caso. E aqui é outra coisa interessante também. Ele não vai me retornar de forma ordenada. Tá vendo? Tá o número 314, número 0. Ele vai me retornar. Eu acho que o default é o tempo do mais recente ao mais antigo que foi feito o upload, que foi feito o arquivo. Eu acho que o default é esse, o comportamento é esse. Mas olha, não está sendo de forma ordenada. Então, meio que aqui a gente já está ganhando um shuffle quando a gente está fazendo isso, certo? A gente já está embaralhando aqui, então a gente já está começando a fazer evitar um overfitting, assim, mas a gente ainda vai melhorar ainda mais. E aí o que é que eu faço? Eu vou usar essa classe gloob, certo? Pronto, eu já estou começando a criar o meu dataset aqui, estou começando a fazer aqui. Quando eu crio o meu dataset, eu passo para ele como argumento a classe dataset. Certo? Eu estou dizendo assim, estou criando minha classe myDataset e eu estou passando como primeiro argumento a classe dataset. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma coisa que chama hereditariedade. Certo? Quer dizer assim, o que é isso? Que diabo é isso? O cara está falando de programação e agora está falando de herança, de coisa assim. É o seguinte, você lembra que a gente olhou para a classe dataset? Vamos ver aqui. Ok? Dataset, não, com dataset. A gente olhou para ela e ela disse, é uma representação abstrata de classe dataset. Todas as propriedades que essa classe tem, que essa representação abstrata tem, vão ser transferidas para o meu dataset. O que é que eu preciso, certo? Então, eu estou fazendo justamente aqui, eu estou herdando essas propriedades dentro da minha classe nova. Certo? Daqui já estou fazendo a parte certa. E aqui, ó, a minha função init. Eu já estou criando o meu inicializador. Quando eu chamar essa classe, ela já vai inicializar, já vai executar tudo isso que eu estou fazendo aqui. Ok? Tá certinho? Tá entendendo? Ok? Bem, vou tomar como sim. Certo? Tá todo mundo quietinho, todo mundo calado. Aí, mas tudo bem. E aqui, ó, na minha classe init, eu vou passar meu primeiro argumento vai ser o self, ou seja, eu estou abrindo aquela janelinha para mover as minhas variáveis do init para outras funções. Certo? Já estou abrindo aqui a minha janelinha. O meu segundo argumento aqui, certo? Eu chamo de pathSig, que vai ser justamente o caminho. Eu vou passar o caminho, certo?
para onde está as imagens do meu sinal, estou fazendo aqui, e path background, certo? Path BG. Eu vou passar um outro caminho para onde estão as minhas imagens do meu background, porque se lembra que no arquivo da gente a gente tem uma pasta para sinal e uma pasta para background, então já estamos na vantagem, certo? E aqui é o seguinte, eu passo esse caminho, certo? Isso aqui, esses dois pontos, que está 2 pontos string, é o seguinte, isso aqui é para criar o código o mais idiot-proof possível, certo? O que é isso? Quando eu chamar essa classe, esses dois argumentos que eu tenho que passar para eles vão ser obrigatoriamente strings, né? Eu não vou criar a classe e aí o animal vai lá e dizer o path caminho 1 vai ser um número inteiro, certo? Ele diz assim, não. Eu só aceito o argumento como sendo uma string. Eu poderia ser ainda mais chato e dizer assim, e colocar não só que o argumento seja o string, mas que o argumento seja um caminho e que esse caminho seja válido, que esse caminho existe. Eu posso ainda fazer esse extra step. Eu não fiz aqui que é para não deixar uma coisa muito complexa, muita coisa. Mas assim, aqui eu já estou meio que obrigando, certo? Estou já fazendo uma contenção, que chama, ok? E você pode fazer N contenções da maneira como você quiser, tá certo? Aqui eu estou escolhendo justamente essa. Quando eu coloco assim, argumento, 2 pontos e um data type, no caso aqui é um string que eu estou falando, eu estou dizendo, olha, tudo que for aceito dentro desse argumento só vai ser aceito se for um string, ok? Certo? E aí eu passo o caminho para essa função que a gente tem, que é a função gloob, certo? Se lembra que quando a gente passa um caminho para ela, desde que tenha se lembra também que tem que ter o asteriscozinho, né? A estrelinha, que é para dizer que está tudo que está ali dentro. Se lembra que está aqui, ela não vai me retornar uma lista? Então, eu tenho uma lista para o sinal e uma lista para o background. Ok? Certo. Alguém ia falar. Era eu, Filipe. Eu estou aqui. O sistema está-me a pedir aqui um código de autorização. O que é isto? Tu pode compartilhar a tela? Posso? Deixa eu parar no meu ecrã. Epá, só pus isto a correr agora, só para ver. Isto basicamente estou a tentar aceder a uma coisa qualquer. Sim. Pronto. Olha aí, Sara, o que vai fazer. Tu clicas nesse link, Onofre. Tu clica nesse link que ele dá, certo? E aí ele vai pedir, exato. Não, dá ok. E aí tu clicas onde está o teu nome, assim, Antônio Onofre, da tua conta do Gmail. Ok? Roda lá para baixo, vai lá para baixo. E aí, allow. Isso aí é porque ele está pedindo autorização para ti. E aí, ó, clica onde está. Exato, clica onde está nessas duas folhinhas no canto direito. Isso, aí. Pronto, já copiou. Volta lá pro notebook. Clica aí nessa caixinha. Não. Clica normal. Sem ser computador direito. Ctrl V. Exato, Enter. Ok. Pronto, e aí ele vai montar. Ok. Pronto. Vou parar o stop. Deixa eu partilhar o ecrã. Ok. Pronto. Aí aqui, ó, o que é que acontece? A gente pegou e tá importando já, a gente já tem os caminhos do nosso sinal e os caminhos do nosso background. A gente já tem tudo isso. E aí eu já posso dar os labels, certo? Porque eu sei quantos labels vai ter para sinal e eu sei quantos vai ter para background. Como é que eu sei disso? Oi? Ok. Ok. Foi o Osvaldo que entrou. Foi o Osvaldo? Tá. Foi. Mas o Osvaldo já sabe disso. O Osvaldo já tá craque nisso já. Aí aqui é o seguinte. Eu vou criar os labels com base no número de imagens que eu tenho,
E o meu número de imagens que eu tenho aqui, certo? Eu vou pegar do tamanho dessa lista. Ok? Eu não estou dizendo que todo mundo que está aqui é background e todo mundo que está ali é sinal. Então, ó, o Python tem uma coisa muito conveniente que é justamente len. Essa função len, ela justamente olha o tamanho de lista completo. Você pode passar uma lista de 2. Pronto. Ele vai ter uma lista aqui, ele vai ter 3 elementos. Se eu passei essa lista aqui, ó, certo? Vamos ver aqui quantos elementos vão ter. Essa lista, vamos ver len dessa lista. End, pronto. 1000, certo? Aí, ou seja, eu sei quantos elementos vão ter ali. Eu sei que ele está vindo daquela pasta que é background. Então eu já posso criar o meu label, certo? Esse meu label que eu vou criar, certo? Vai ser justamente o meu label de sinal. Vai ser um monte de 1. Eu estou fazendo assim, que é esse torch ones. Você lembra que a gente criava aqueles vetores, né? Que a gente fazia aquela coisa. Torch ones. E aí a gente passava o tamanho, vamos dizer assim, 10. E aí ele criou um vetor com 10 entradas de 1. Eu estou fazendo aqui justamente isso, certo? Okay. Aí eu criei o 1 como sendo sinal, certo? Vamos dizer assim, o meu label 1 vai ser sinal e o meu label 0 vai ser o background, certo? Do mesmo jeito que eu crio 1, eu crio 0. E aí o tamanho vai ser justamente com base no tamanho dessas imagens. A gente vai ter. E aqui é o seguinte, você lembra que a gente falou self.image, você lembra que o self vai ser a minha janelinha para pegar as variáveis que está aqui para passar para outras, certo? Então eu vou lá, self.images igual a minha lista de sinal, que está passando aqui, mais a minha lista de background, certo? Eu estou fazendo isso. E aí vou fazer a mesma coisa para labels também. Só que labels, se lembrem da gente preservar a ordem. Certo? Eu estou concatenando a minha lista de 1s, certo? Aqui, mais a minha lista de zeros. A gente está fazendo isso. E aí a gente vai passar todo mundo junto. Porque aí, quando eu chamar o primeiro da lista de imagens, eu vou chamar também o primeiro da lista de label. E aí eu vou estar justamente o label e a imagem correta. Ok? Certo? Sempre quando eu chamar esses índices, quando a gente for, que aí vai ser justamente no getItem. Sempre quando a gente for fazer o getItem, ele vai pegar a imagem e o label associado àquela imagem. Sempre vai fazer isso. Desde que a gente dê de forma ordenada. Ok? Certo? Alguma pergunta? Ok. E aqui, ó, João. Aqui é que tá, certo? Quando eu passo essa função length, ela vai dar justamente o tamanho dessa variável aqui, ó, que a gente passou, certo? Vai ser o tamanho total do meu dataset. Então, quando eu passo assim, quando eu passo isso, quando eu quero isso, certo? Uma das principais coisas que o dataset e o dataloader também precisa bastante é saber o tamanho do meu dataset. Porque é o seguinte, o meu dataset ele vai expor aonde estão as imagens. Ele vai dizer assim, ó, essas imagens que ele está pedindo para treinar tá nesse local armazenado aqui e tem esses caminhos, certo? O dataloader, ok, eu vou precisar pegar 256 imagens toda vez que eu for treinar minha rede neural. Ele vai lá e pega de 256 a 256, chama de batches, certo? Só que ele também precisa saber qual é o tamanho, porque ele não vai ficar pegando 256 toda vez. Talvez o seu dataset não seja uma divisão inteira de 256. Talvez o último batch precise de 30. E aí ele precisa saber o tamanho do seu dataset, certo? Para ele saber o tamanho principal, aí é justamente com essa função aqui, length, que tem. Aí o próprio dataloader, ele vai pegar, ele vai olhar, opa, eu tenho esse dataset, eu tenho essas 3 classes, aí uma das classes é a length. Ele vai pegar, vou pegar o tamanho do seu dataset e já vai alocar o tamanho dos batches de maneira a vai satisfazer sempre o tamanho do seu dataset. Ele já vai fazer isso automaticamente. Por isso que é tão importante. E o getItem, certo? Que a gente vai fazer na próxima coisa, vai ser justamente
como ele vai lá, pega essa imagem e vai fazer todo o processamento para a gente, antes de alimentar a rede neural. Esse getItem é justamente a maneira como a gente vai construir, vai fazer tudo, para quando o dataloader carregar o dataset, ele já vai carregar tudo aquilo ali e já vai preparar. Ó, o item é pego dessa maneira, a gente pega, carrega a imagem como foto, faz uma transformação de cor, faz uma coisa do tipo assim, pega o label, acessa junto e dá desse jeito para a rede neural. Length e getItem. Ok? Entendi. Então parece tipo uma maquininha, né? Que você coloca no input a foto, na saída você meio que sai um tensor, né? Exato. Tudo né? Parece não, é desse jeito, é uma maquininha mesmo, é uma máquina, a gente precisa justamente fazer dessa maneira. A gente precisa fazer dessa maneira, parece meio idiota, meio coisa do tipo assim, mas é porque é burro mesmo, a máquina é idiota, então você tem que dizer assim, olha, vai lá, pegue desse jeito, faça desse jeito, certo? Obviamente que com o FastAI a gente passa só um comando e o FastAI faz tudo isso que a gente fez aqui por trás, certo? Tudo isso aqui que a gente fez, ele faz lá automático com aquela função, ok? Entretanto, se a gente quiser uma coisa mais fancy, mais coisa do tipo assim, aí tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito, certo? Deixa eu carregar aqui, ok? Vamos carregar essa classe, e aí, ó, eu vou chamar a minha classe, eu estou criando aqui, ó, GWDS, ou seja, Gravitational Wave Dataset, estou criando. Aí, essa minha classe aqui, eu vou passar o MyDataset, vou passar. Aí você lembra que no MyDataset que a gente fez, a gente tinha que passar o caminho para onde está as fotos, com o asterisco, detalhe, certo? Porque aí dentro da função globe, ele vai entender que vai ter uma lista ali dentro e vai fazer aquelas coisas todas, vai fazer aquilo ali. E o caminho para o meu background. Vai fazer tudo isso e com um asterisco. Se você passar sem um asterisco, não vai funcionar, não vai dar certo. Você lembra disso. Um exercício bom seria para vocês, seria porque isso é uma maneira que veio da minha cabeça, eu acho que eu estava um pouco bêbado, não sei, não lembro, para criar esse dataset. Se você sabe uma maneira mais esperta, melhor, faça por você aqui e mostre assim, Felipe, ao invés de usar Gloob, eu usei essa outra função, que é muito melhor, muito mais rápido e não precisa passar esse asterisco. Kudos. A ideia é justamente essa. Vocês vão, roda, vê aquilo ali, porque isso aqui não está nada otimizado. Isso aqui veio de uma cabeça depois de meia garrafa de uísque. Tá certo? Então, podem melhorar. Pode ser melhorado e muito. Acredite em mim. Ok? Vamos testar Filipe, aqui essa... consegue ouvir? Oi? Sim, Filipe, esse asterisco é para ele ir recuperar todos os ficheiros que estão ou só as imagens? Todos os ficheiros que estão aqui dentro desse último folder, né? Todos os ficheiros que estão aqui. Portanto, se eu tivesse lá algum ficheiro que não fosse uma imagem, ele ia reconhecê-lo, ia também pegar nele, não é? Ele ia justamente dar um erro, dar uma coisa. Já aí, ó. Já dei um catch ali. E aí, como é que faço? Eu teria que fazer alguma coisa para restringir ele só para carregar a imagem. Também. Isso pode acontecer também. Pode. Uma maneira de garantir isso é o que chama de assert. Que tem, certo? Deixa eu colocar aqui Python assert. Que chama de assertion. Que tem. Docs Python simple statement. Okay. Simple statements. Esse assertion é uma classe que diz assim, olha, você diz assim, ó, carrega esse folder. Mas antes de carregar ele, checa se ele é uma dessas coisas. A gente poderia justamente fazer um assertion aqui em getItem. A gente poderia fazer um assertion para dizer assim, olha, tenha certeza mesmo de que o que você está carregando é uma imagem. A gente pode fazer isso. Pode ser um exercício bom para vocês praticarem também. Fazer assim, e aí, se eu colocasse, sei lá, um arquivo qualquer, um arquivo de áudio, ele ia tentar carregar como fosse uma imagem e ia quebrar, ia fazer assim. Aí, é sempre bom ter isso em mente. Sempre bom ter isso, ok? Sim, deixa eu... Uma
uma maneira de fazer isso era só pôr o ponto PNG depois do asterisco. E Exato. isso já ia filtrar. A gente pode fazer esse ponto É. PNG também. Porque aí a Outra, gente outra sabe... questão Oi? era, por exemplo, as imagens têm que ser todas PNG ou pode ser, ele também reconhecia se fosse JPEG ou uma coisa assim do género? A biblioteca que a gente vai usar, que chama Pillow, ela aceita JPEG, ela tem os codecs, aceita JPEG, FFmpeg, aceita outros, assim, também. Eu não pensei muito porque como a gente gerou tudo em PNG, mas assim... Não, porque Era mais em por JPEG tens compressão e podes não ter uma representação fiel dos valores dos pixels. Ah, Por Pois. teres. porque tem aquela compressão... Enquanto PNG é lossless, se não me engano. É, Portanto, PNG mantém sempre a mesma. é porque PNG é vetorizado também. Pois. Aí- Ok. Era mais por curiosidade, se Sim, fosse noutra coisa. Sim, mas ela, a biblioteca Pillow ela carrega, desde que você tenha o codec instalado, tem a coisa toda instalada, que eu acho que geralmente já vem, aí ela carrega, assim. A menos que você esteja fazendo coisa muito fancy, né, também, muita coisa assim, tem os arquivos do Mac também, o RAW, ou então arquivo .red que chama também, aí já é proprietário, é mais fancy. E aqui, ó, quando eu faço isso que eu carrego, ela já inicializou tudo isso, todo esse bloco aqui. E eu posso checar justamente o tamanho do meu dataset, certo? Para eu checar o tamanho do meu dataset, eu vou lá e length 2000. Porque aí essa função aqui, ela já vai ser executada, ela já vai estar tudo certinho. Certo? Agora vamos passar a função, finalmente, do getItem. E essa é a função mais interessante, ok? Para essa função aqui, a gente vai usar essa biblioteca que chama Pillow. Certo? Vamos lá aqui, Python Pillow, Python travesseiro. Pillow. Ok? Python. Pillow. Pronto. Certo? Que é a biblioteca principal de carregamento de imagens. Ela é extremamente rápida também, bastante otimizada, bastante coisa. E acho que já vem por default na instalação quando você instala o FastAI ou quando instala qualquer biblioteca de visão computacional. A primeira biblioteca que eles instalam é justamente essa Pillow que tem. Certo? Tem outra, tem o Scikit Image, SKImage também, que também usa Pillow. Também usa fazer assim. Mas é bastante interessante e tem também tutoriais também. Você pode fazer coisa bem complexa, bem maluca com essas imagens, com essa biblioteca. Mas o que a gente vai fazer aqui é justamente, ó, pega o caminho e abre essa imagem para mim. Que a gente vai fazer isso, certo? E aqui, ó, dentro dessa biblioteca Pillow, a gente tem, dentro dessa classe, né, que a gente tem a classe Image, certo? E dentro dessa classe Image, a gente tem um método, a gente tem a função que chama Open. Open é justamente para abrir a imagem, certo? Vou dar aqui e aí a gente pode testar essa classe. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou carregando a imagem de teste. Certo? Dentro dessa image open, o que eu preciso fornecer para ele é só o caminho, certo? De onde está. Tem outros parâmetros que eu posso fornecer também, certo? Como formato de imagem, aquela coisa toda, mas o principal parâmetro que eu devo oferecer para ele é o caminho, aonde está a minha imagem. Certo? Quando eu faço isso, ó, ele carregou e aí eu posso olhar a minha imagem, certo? Eu só chamar de novo e aqui, ó, pronto. Ele abriu a imagem, certo? E eu posso verificar o que é esse objeto. Certo? Ele me diz que é justamente Pillow, PNG Image Plugin, PNG Image File. Ele está dizendo que é isso. Certo? Eu posso também verificar, acho que size, posso fazer isso. Image test, ponto. Se eu estou em dúvida se as funções ou qualquer coisa do tipo que tem alterado aqui, ó, eu posso fazer isso. Ó, dir e a classe objeto. E aí ele me mostra todas as funções que estão associadas a esse objeto. Tudo isso, certo? Copy, getRes, cadê? Category, size, assim, draft, coisa que eu nem sei. Load end, map, mode. Pode fazer justamente isso. Vamos ver se tem image test, ponto, size. E aí
ele vai me retornar o tamanho da imagem. É uma imagem de 560 pixels por 560 pixels. Tá? Também tem a opção Mode. E é uma imagem RGB, no Surprise. Okay? Tem também HSV, CYMK, Black and White, vai depender de tudo. Vamos dizer assim. E aí a gente também vai usar a biblioteca, a função toTensor, certo? De Torch Vision é justamente toda a coleção de visão computacional do PyTorch tá dentro desse Torch Vision. Dentro dessa biblioteca eu tenho várias funções que chamam Transforms, certo? Não é Transforms do Cybertron nem nada do tipo, não. É Transformer para transformar as imagens mesmo. E também tem Transformer de rede neural Transformer também. Parece que o pessoal de ciência da computação e machine learning ainda está ficando pior do que o de física. Nesse sentido de dar nome às coisas, mas tudo bem. E aí eu vou carregar essa função aqui, que a minha ideia é o seguinte. O Deep Learning não vai trabalhar com imagem. O Deep Learning ele quer trabalhar com tensor, certo? A gente ainda não vai... Isso aqui não é um tensor. Eu tenho que converter isso para um tensor. Como eu faço isso? Eu uso essa função aqui, toTensor. Que aí a gente pode até ver na documentação dela. toTensor, interrogação. E aqui, ó. Convert a pillow image, convenientemente é o que já temos carregado. O NumPy ND Array, também é bastante conveniente. Se você não tiver uma imagem e você tiver NumPy, ele já trabalha com os dois. Para um tensor, ótimo, é o que a gente precisa, o que a gente quer. This transform does not support TorchScript. Para TorchScript já é outra história, sabe? Vamos dizer assim. Entretanto, dá para fazer também. E aqui é interessante, ó, certo? Vai converter pelo no range de 0 a 255 que a gente tem, certo? To a float tensor, no caso aqui, ó, ele aceita do tipo altura, largura e canal, certo? O tipo de imagem naquilo ali, entre 0 e 255 e converte num float tensor do tipo canal, altura e largura, que é o que aceita redes neurais, que é o que faz aquilo ali, certo? No range entre 0 e 1, certo? Então ele já deixa própria, já no formatinho bonitinho, para a rede neural ir lá e degustar, fazer as coisas, já está fazendo isso. Vocês podem também, certo? Se você não estiver contente com esse range entre 0 e 1, eu quero um outro range. A gente pode passar um outro argumento também que chama normalize, que aí ele move desse range entre 0 e 1 para um range que a gente quer, certo? A gente também pode fazer isso. Não vamos tratar disso aqui agora, vamos tratar disso no futuro, mas só para ter em mente que isso também é possível, ok? Não fique chateado porque, poxa, eu não queria meu range entre 0 e 1, eu queria meu range entre menos 100 e 100. Posso fazer isso? Pode, sem problema, sem estresse. Certo? É só passar a função normalize. Filipe, Aham. desculpa, não sei se queria só terminar o pensamento, mas era para fazer-te uma questão sobre o que é o canal. Canal é as cores, certo? No caso aqui, a gente tem as cores RG e B, certo? É porque isso aqui, essa imagem, eu vou converter em 3 tensores, certo? Isso aqui é uma matriz, certo? Essa matriz tem, cada número tem do 0 a 255. E o canal é justamente como se fosse uma dessas matrizes, certo? A gente tem a matriz R, o canal R, vamos dizer assim. E aí a gente tem o canal... Ok, talvez com as principais. Já estou a perceber. Isso é o código RGB do canal específico, né? Daí do 0 até o 255. Exato. O 0 a 255 é o valor de cada pixel, o valor de cada quadradinho daquela cor. Filipe, deixa-me só continuar aqui a pergunta do Duarte. Se por acaso nós introduzíssemos os dados de Cagra, como o Osvaldo estava a pensar com o transparência ou uma coisa qualquer, isto também incluía, e isto também dava para fazer? Dá para fazer, porque Seria isso aqui não é só o restrito... o RGBA. Isso aqui não é só restrito a 3 canais. Isso aqui é restrito para, por exemplo, eu fiz um projeto para imagem de satélite quando eu estava na China, em que
eu posso dizer que eu fiz, não posso dizer qual é o objetivo do projeto, em que as imagens, as cores das imagens, era 20 canais, 28 canais, coisa do tipo assim. Porque era um canal, era a imagem multiespectral que chama, porque a gente tinha o canal de visão normal e a gente tinha o canal de infravermelho, de ultravioleta curto, ultravioleta longo, a gente tinha vários desses pacotes. E aí a gente tinha justamente uma imagem com esse número de canal. E a função que eu usava era basicamente a mesma. Não era em Torch, era em outra linguagem de programação. Era em Halide, que chama. Mas a ideia era justamente essa. A gente tem um número de canal, largura e altura também. Ao invés de eu ter 3, eu tinha 28. Então, E quantos canais é que existem, então? Com essas cores todas, quantos é que existem no total? é porque, no fim das contas, quando eu visualizava a imagem vinha em preto e branco. Mas aí vinha em preto e branco detalhes diferentes. Mas, Claro. quantos canais tu quiser. Quantos canais, dependendo, assim. Imagem de radar mesmo, você tem imagem de radar, ela é tudo preto e branco. Mas o canal dela, o número de canais dela é bastante rico, porque você tem radar curto, radar longo, você tem, como chama de... Ok. Interferometer Aperture, você tem também. Que aí você combina os dois canais e você tem um efeito de 3D. É bem interessante. Imagem de satélite é muito, muito boa. Assim. Eu aprendi muito quando eu estava fazendo isso. Só que eu não posso comentar Ou mais. seja, nós podemos combinar virtualmente os dados de qualquer número de detectores, porque vamos ter sempre mais Sim. canais do que Sim. detectores de ondas Sim, gravitacionais. sim. A gente não está limitado a mero espectro visual Ok. do ser humano. É muito bom saber isso. É muito bom saber isso. A única limitação que vinha dos formatos que nós estamos a usar é que se nós tivermos guardar as coisas com, por exemplo, nós estamos a tentar agora com ficheiros NumPy em vez de guardar as imagens, não temos acesso a, porque como as imagens têm valores discretos, elas são mais facilmente compressíveis e ficheiros RAW acabam por não ser compressíveis, mas em termos de, e por isso é que temos dá jeito de podermos usar formatos que sejam usados para imagens que já tenham estes algoritmos de compressão embedded. Exato. Mas uma coisa também assim que pode fazer, se tiver muito canal, assim, por experiência, é fazer uma PCA, mas através dos canais. Certo? É isso. Só mais uma pergunta que é o seguinte, que é, ou seja, Osvaldo, o que estás a dizer é que os canais que tipicamente, mas eu acho que deveriam existir, mesmo para os canais de satélite, algoritmos de compressão, são diferentes, provavelmente, não é? Sim. Não. A questão é que com ficheiros PNG, por exemplo, a compressão, nós nem temos de pensar nisso. Isso é uma coisa que já é widely used. É isso. É só uma questão de ser mais fácil, não, Osvaldo? Ok, porra. A questão mais de facilidade, mas quando você tem essas coisas multiespectral, o que você pode usar é o que chama de TIFF, ponto TIFF, que tem. Ok, é isso. Aí nesse TIFF você pode armazenar a imagem multiespectral que tem, sem perda, sem compressão, sem nada do tipo assim, também. Você pode fazer isso. Ok. É bom saber, realmente. O que pode saber também fazer, aí isso era a imagem de radar que eu fazia também. Porque na imagem de radar a gente tem uma componente real da onda e uma componente imaginária. E a gente só com a componente imaginária a gente podia fazer uma transformada de Fourier e recuperar as dimensões de componentes reais também. E aí a gente podia reconstruir as imagens só com a transformada de Fourier 2D. Aí a gente tinha uma imagem multiespectral de 28 canais em menos canais com essas componentes imaginárias. E aí a gente só rodava a transformada de Fourier, e aí eu acho que eu estou falando muito também. Não, mas é interessante porque eu pus os alunos do terceiro. Eu sei, mas eu tenho um non-disclosure agreement bem rigoroso, então acho que é melhor não. E já que eu vou colocar isso no YouTube, então é melhor não comentar muito também.
Tá bem? Certo? Ok. Aí, no caso da gente, certo? Sim, eu fiz aqui o toTensor, ok? E aí quando eu faço... Filipe, Sim. olha outra coisa. Aí onde tu fazes o toTensor, tu escreveste o TRFM igual a toTensor. Se nós Sim. tivéssemos feito direto o toTensor na imagem em teste também funcionava? É a mesma coisa ou não? Vamos testar aqui. Isso é a coisa. Assim, testem. Testem, porque assim, ó, ele Pois. vai dar o erro. Porque ele diz que é no argumento, tem que no argumento. O que é que acontece? Esse toTensor é uma classe, certo? Então eu estou chamando essa classe, eu estou criando essa classe através dessa variável aqui, trfm, que tem. E aí, quando eu faço isso, aí realmente, ó, certo? trfm, eu transformo a classe direto na função. Eu tenho, é meio idiota isso, né? Mas acho que se fizeres toTensor, abrir e fechar parênteses e depois fizeres o ponto image test, acho que funciona. É assim, image test, ponto. Não, pôr o toTensor Sim, também. e... Tensor, Exato. ponto. Não, Normalmente seria não é. abrir parênteses, seria a mesma sintaxe que o transform, suponho eu. Eu quero se abrir parênteses, depois de fechar os parênteses, abrir um novo par de parênteses. Espera. Imagem não é image, é só IMJ. G. Aqui, img test. Cadê? Tem um jeito também. Sim. Não, eu mandei uma coisa para... Sim. É desse jeito também, porque aqui é a mesma coisa de eu fazer esse transform. Tá bem? Exato, pois. Tá bem. Ok. É que é estranho. É estranho escrever isso assim. É coisa do Python. É coisa do Python mesmo, mas é assim. Ok. Se tu caso não quer, porque aqui eu tô endereçando. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo em cima. Certo? Eu estou alocando o endereço da minha memória a essa função. Certo? E aí toda vez que eu vou pegar, ele vai pegar o argumento, passar para esse endereço de memória, executar e trazer para mim de volta. Eu estou fazendo isso. Enquanto que aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, ó, o que tiver livre de endereçamento em memória, joga isso lá dentro e me dá de volta. Certo? Assim. Isso aqui é o caso mais anarquista. Mas assim, ó, não quero saber o que está acontecendo, eu só quero saber que essa função rode. É isso. Tá entendendo? Enquanto que aqui é a maneira mais polite, vamos dizer assim. É uma maneira mais assim, ó, por favor, aloca isso aqui ali dentro, por favor. Ele diz, muito bem, senhor, muito obrigado por perguntar, eu vou lá e aloco. E aqui é dizendo assim, ó, dane-se, me dá a saída. Certo? É basicamente isso. Ok? E aqui, ó, vamos colocar, certo? Vamos voltar à nossa classe dataset, que tem. E a aula da gente até 3h30, 4 horas, né? Até 4 horas, vamos lá. Acho que tem 15 minutos ainda, dá pra terminar. E aqui, ó, no meu getItem, ó, eu vou ter a minha função do pillow, image open, certo? E aqui é interessante, certo? No getItem, eu vou precisar passar 2 argumentos, certo? Aliás, eu posso passar 3, 4, quanto quiser. Mas os 2 argumentos principais são o self, ou seja, o que está ali flutuando ali dentro vai vir para dentro dessa função, certo? No caso aqui vai ser, o que eu estou interessado vai ser o images, o labels e esse transform que eu estou fazendo aqui, certo? Que eu estou inicializando. Eu quero passar essas 3 variáveis e elas vão ser passadas para cá, certo? Elas vão passar para cá. E o index. O index é o seguinte, quando eu for pegar qualquer item desse jeito, eu vou passar um índice para ela, certo? Você lembra que no Python a gente tem indexação, no Torch a gente tem indexação? Eu estou fazendo isso, certo? Esse getItem é essa indexação, é como eu vou pegar esses eventos, como eu vou fazer isso, certo? E aqui eu estou passando, ó, eu estou dizendo que o meu X, certo? Ele vai abrir essa imagem, certo? Você lembra que aqui é uma lista, ó? A gente não tem a lista de sinal e background, e essa lista ela vai ter uma indexação, não é? E aí, ó, dentro dessa lista, pega o item de índice tal, certo?
tinha outra reunião, mas tudo bem. Assim. Pega aqui de índice tal e carrega essa imagem. Eu estou abrindo essa imagem. Estou fazendo aqui, certo? E aí agora, o que é que eu faço? Ó, pega essa imagem e converte para tensor. To tensor. Olha assim. Acho que eu vou ter que... Mas tudo bem. Deixa ali que depois eu falo. Certo? To tensor. Vem aqui, ó. Essa função to tensor, que ela vai estar aqui, vai justamente estar dentro do self. Ela vai sair daqui, vai vir para cá. Certo? Ó. Abri a imagem. Converti para tensor. Certo? Que eu fiz aqui. E agora, o que é que eu preciso? Eu preciso dos meus índices também. Certo? Do meu label. Certo? E aí no meu label, eu tenho aqui justamente o label, vai ser justamente essa lista. Certo? De signal label e de background label. Vou lá e pega, dentro desse mesmo índice, pega o meu label correspondente. Tá? E me retorna o meu X, transformado em tensor, a minha imagem que já está transformadinha, bonitinha em tensor, e o meu label. Essa é a minha função getItem. Isso aqui é o que é importante, certo? Isso aqui é assim. Vá lá, pega essa imagem desse índice que eu dei aqui, pega aquela coisa toda e transforma e dá para mim a minha imagem transformada em tensor, que eu vou dar para o meu machine learning, que vai ser alimentado direto, e o meu label também, que aí quando o meu machine learning fizer a predição, eu vou comparar se vai ser verdadeiro ou não, certo? E aqui, ó, quando eu chamo de novo, quando eu faço aquela coisa de novo, que eu vou carregar a minha classe de novo, que eu vou fazer assim ali, eu vou ter uma nova opção agora que eu vou poder passar uma indexação para ela. E quando eu passo essa indexação para ela, cadê? Não, rodou não. Ah não, porque eu não desculpa, eu não rodei essa classe. Certo, vamos lá de novo. E aí quando eu passo essa indexação para ela, ó, ela me retorna o meu primeiro item, que ela vai me retornar, é a minha imagem convertida em tensor, já normalizada, já feito tudo. E o meu segundo item é a classe correspondente dela, certo? No caso aqui eu estou pedindo o item menos 10. Assim, qual é o tamanho? É 2000, né? Mas assim, qual é o tamanho que a gente tem? Era justamente 1000 e 1000. Qual é o tamanho que a gente tinha da classe aqui? Era 2000. Eu estou pegando o item 1990. Aqui. Ele está me dando a imagem desse jeito e está me dizendo que é um background. Se eu quiser o item número 10, certo? Ele vai me dar justamente a imagem aqui e o meu label, que é um sinal, certo? Deu para entender aqui o que a gente fez? Tá tranquilo? Deu uma pergunta. Sim. Sim. Porquê é que tiveste que definir novamente o GWDS? Porque que Esse My Dataset? Sim. Tu já o tinhas definido lá em cima. eu tinha definido, mas aqui quando eu faço isso eu subscrevo ele. Eu reescrevo ele. Ok. Certo? Estás a redefini-lo novamente. Exato. Porque Ok. aqui, cada item desse eu fiz uma coisa, eu fiz uma etapa. A gente está testando. E Ok. aqui, no final a gente redefiniu ele e agora a gente já está pronto. Criamos nosso dataset. Criamos isso aqui. Certo? E aí agora, ok, excelente. Eu preciso agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dividir entre dataset de treino e dataset de validação. Certo? Porque aqui, do jeito que está, eu estou carregando todo mundo sem saber se é treino, se é validação, etc. Eu estou fazendo isso. Certo? Eu preciso... Já agora, peço desculpa, é sobre uma dúvida mais atrás. Eu não sei se isto é demasiado principiante, mas qual é que é exatamente o papel do self? O self é justamente isso, assim, tu interpreta como eu falei. Ela é uma janela para tu... Porque essa função aqui, se eu não tivesse self, certo? Se eu colocasse do jeito que está aqui, ó. Essa função aqui embaixo, ela não saberia o que é esse images, certo? Do jeito que está aqui. Porque se eu crio essa variável aqui dentro, ela fica só aqui dentro, certo? Entretanto, eu quero que outras funções usem essa mesma variável. Aí, esse self, ele é justamente essa janela que eu falei.
ele cria essa janela para uma variável de uma função que eu criei no código, migre para outras. Ou outras funções olhem para essa variável e dizem assim, eu posso pegar ali dentro e utilizar. Certo? Esse self é para isso. E aí por isso que toda vez que eu defino a função, o primeiro argumento que eu vou definir aqui nessa função vai ser justamente esse self, que é justamente essa janela, esse canal, para ir e pegar não só variáveis dessa classe init, aqui dessa função init, mas também eu posso criar outras variáveis aqui dentro, assim, self.a igual a 2, certo? E aí aqui dentro eu poderia vir justamente, eu preciso desse número 2. Eu venho aqui e chamo self.a. E aí ele chama esse número 2 aí dentro, certo? Eu posso fazer isso. Entendeu? Sim, muito obrigado. Deixa eu apagar aqui. E esse self é justamente essa troca, assim, ele faz essa flexibilidade, vamos dizer assim. Ele também tem outras utilidades também, mas a principal manuseio do self é justamente isso. Ok? E aqui, pronto. Precisamos dividir justamente 80% de treino, 10% de validação, 10% de teste. Certo? Vamos fazer isso. E só tem a orelha muito grande, o fone de ouvido fica apertando. A ver? E aí o seguinte, o PyTorch tem essa função que chama Random Split, que tem. Isso já é bastante útil. Se não tivesse isso, a gente usar uma função do scikit-learn, que chama Train Test Split. Também a gente pode usar essas duas funções. Mas por enquanto aqui vamos usar essa Random Split. Essa Random Split, quando eu chamo ela aqui, certo? Vamos chamar ela aqui. Ops. Vou chamar ela aqui, E ela me dá, certo? Randomly split a dataset into a non-overlapping new dataset of given length, certo? Non-overlapping, o que é ótimo. O que eu preciso é justamente disso. Quando eu separo minhas imagens de treino, eu não quero que elas se repitam nas minhas imagens de validação, no meu dataset de validação. Eu não quero que isso aconteça, eu não quero que tenha esse overlapping. Então isso aqui já me ajuda nisso, já me ajuda. E de forma randômica, eu tenho um dataset grandão e eu vou dividir ele em dois, certo? O dataset de treino e o dataset de validação. No caso aqui, e aí depois, mais à frente, eu vou pegar o dataset de validação e vou dividir ele mais em dois. Assim, validação e teste. Aqui tá. E aí, uma outra coisa também, certo? Que chama de reproducibilidade, certo? A maneira como ele vai dividir, de forma aleatória, de forma randômica, as imagens que vão aparecer para mim podem aparecer diferente para você. Por quê? Porque toda vez que o seu computador for calcular um pseudonúmero aleatório, ele vai estar num estado diferente do meu. Bem, assim espero, né? Senão RSA não ia funcionar. Certo? E aí, para que vocês tenham as mesmas imagens que eu vou mostrar aqui, que eu vou fazer toda na mesma ordem, a gente pode setar uma semente desse número aleatório, certo? E a gente usa isso utilizando esse comando aqui, que chama de manual seed, certo? A gente vai justamente dizer assim, tudo que for aleatório, tudo que tu for fazer aqui, até a inicialização dos pesos e toda a maneira como for carregar as imagens, vai ser de maneira aleatória, mas seguindo essa semente. Vocês tendo essa semente, vocês vão fazer, o código vai se comportar da mesma maneira no meu computador e no computador de vocês. Ok? E 42, porque é a resposta para tudo. Certo? Vocês podem colocar qualquer outro número, qualquer outra coisa. Pode colocar 420, 69, qualquer outro número que você desejar. Certo? E aqui é o seguinte. Vamos dividir, certo? 80% de treino, vamos fazer essa primeira divisão. 80% de treino, 20% de validação, certo? E aqui, aqui é que entra a parte importante de saber o tamanho, certo? Ou seja, como é que eu vou dividir o meu dataset em 80% e 20% sem saber o tamanho dele, certo? E aqui a gente já está, a gente pega o tamanho original do dataset, vamos dizer aqui,
E aqui eu vou definir o tamanho do treino, vai ser justamente 80% vezes o tamanho original, certo? Que está aquilo ali. E o tamanho de validação, certo? Eu chamo aqui de Lame Validation Test, que vai ser justamente o tamanho original menos o tamanho de treino. Nada mais. 80% e 20, né? Vamos fazer aquilo ali, certo? E aqui eu vou passar por Random Split, certo? No Random Split aqui, ó, vocês estão vendo quais são o primeiro argumento que ele pede. Ele pede um dataset e depois uma sequência de tamanhos, certo? A gente não já definiu os tamanhos aqui. O tamanho vai ser justamente tamanho de treino e tamanho de validação. E aqui eu vou passar, ó, e ele vai me retornar um dataset de treino e um dataset de validação e teste, certo? Ele já vai me retornar justamente isso. Quando eu faço isso, ó, ok? Eu já peguei aquele meu dataset grandão e já dividi em dois, ok? Já tenho 80 e 20. E só para vocês não me chamarem de mentiroso, vamos lá. GW dataset treino. Vamos ver o tamanho dele. 1600. A gente tinha 2000, 80% de 2000, 1600. Ok? Faz sentido? Faz, né? E pode falar, pode falar. Não, está perfeito, Felipe. E agora, ó, de validação. Opa! E ele continua dizendo, ok, tá, tudo bem, deixa aí. E aqui agora, pronto. Vamos deixar o dataset de treino lá. E vamos agora justamente pegar o nosso dataset de validação e teste, né, que a gente criou, e vamos dividir propriamente agora 10% validação, 10% em teste, certo? E aqui, ó, a gente vai dividir metade do tamanho dele, certo? Ele vai ser aqui metade. Dataset de validação em treino. Dividindo em 2. Ok. Aqui foi mais fácil, porque aqui eu passo o mesmo tamanho, aqui, ó, metade e metade, certo? E aqui eu vou passar, ao invés de passar o dataset grandão, ao invés de repetir ele, assim, eu vou passar o dataset que a gente já tinha separado antes, aqueles 20%. Estou passando em 20% aqui. E aí, pronto. Vamos conferir aqui. Tamanho desse dataset, qual é o tamanho dele? 200. E do outro dataset, vamos lá, 200. Excelente. 80% treino, 10% validação, 10% teste. Ok? E agora vamos checar, certo? Eu quero justamente checar algum dataset, eu quero ver justamente os... eu quero um item, certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando next, estou fazendo assim, pegue o item dentro desse iterator aqui, que o iterator é o meu dataset de treino, certo? Eu vou dizer assim, pega só o item dele ali, eu quero só saber um item, ok? E aí, ó, vamos conferir o shape. Eu tenho um shape de 560 por 60, eu tenho justamente aquela matriz 3 por 560 por 560. E o meu tensor, o meu label que tem. Então justamente fazendo aquela checagem de item, fazendo aquela coisa toda, tipo assim. E aqui justamente o tamanho de cada dataset que a gente criou, que a gente acabou criando. E agora, já que a gente já criou o dataset, já podemos criar o dataloader, certo? O dataset é aquela coisa, ele expõe aonde os dados estão. O dataloader é a receita, certo, que ele vai dar, dele ir lá e pegar os dados, agrupar em batches e dar para a rede neural para treinar. Justamente, o dataloader faz justamente esse trabalho, certo? E aqui, ó, a gente pode olhar a documentação dele e ver combines a dataset and a sampler and provides a iterable over the given dataset, certo? Ou seja, você dá o dataset, aquilo ali, que tá, e a maneira como você pode samplear isso, você pode dar uma lista de itens, você pode fazer justamente essa lista bem grande, e aí toda vez que ele for recolher o item batch, ele vai obedecer aquela lista,
Ou você pode dizer assim, ó, recolhe de maneira aleatória, toda vez fazer isso. Ele faz isso, deixa organizadinho nos batches, deixa tudo certinho, já preparado para você ir lá e dar para a rede neural, tudo certinho. Ok? E aqui, ó, os argumentos que a gente tem que passar o primeiro argumento é o dataset, que a gente vai dar. No caso, o dataset de treino, estou fazendo aqui, ó, justamente o que a gente separou, as 1.600 imagens que a gente separou lá. O batch size, que é o de quantas em quantas imagens ele vai lidar, certo? A gente sempre treina a rede neural em batches. Quando a gente estiver construindo a rede neural, a gente vai entender por que a gente treina ela em batches, certo? Além de ser mais eficiente, faz mais sentido, a própria maneira como o Deep Learning funciona é através de batch que tem. Shuffle é se eu quero, toda vez quando eu for pegar essas imagens, certo? Eu embaralho elas, certo? Eu embaralho aquilo ali, isso aqui justamente para a gente evitar aquele overfitting, aquelas coisas todas. Número de workers que tem. Você pode associar, porque isso pode ser carregado em multiprocessor, né? Em múltiplas instâncias de processador. Como o Google só dá um processador para a gente, então a gente só dá a opção 1, certo? Mas, por exemplo, no meu computador, na minha máquina local aqui, eu posso alocar 8 processadores. E aí ele faz justamente toda essa etapa mais rápido, né? Também a gente pode fazer isso. E esse pin memory é o seguinte, isso aqui já é muito bom, certo? Porque assim, eu estou usando GPU, eu vou usar GPU, certo? Uma maneira de acelerar o meu código é dizer assim, olha, as minhas imagens estão no meu disco, que está aqui ali, certo? Quando eu estiver preparando o meu dataset, quando eu estiver preparando tudo, eu já vou alocando um espaço na minha GPU, para quando eu tiver com as minhas imagens prontas, ele já joga dentro da GPU sem problema, certo? Sem estresse. Aí esse pin memory é justamente isso, pra gente, durante o processo de CPU que ele está preparando as imagens, está fazendo aquele pré-processamento, isso tudo aqui, ó, que ele está fazendo aqui, ó, isso tudo aqui é na CPU, certo? Fazer aqui. Eu posso colocar isso aqui dentro da GPU também, mas até aqui, ó, até aqui, certo? É na CPU, certo? Quando ele estiver preparando justamente isso aqui é na CPU, certo? Isso aqui. Aí, quando ele passa aqui, ó, que ele vai fazer tudo, que ele vai retornar, ele diz, move agora para dentro da GPU, certo? E aí, para eu não ter que criar um novo espaço, criar um novo processo na minha CPU para poder mover a coisa toda, durante ele está fazendo isso, ele já está alocando já o tamanho já. Ele já está, já estou preenchendo aqui. Quando estiver pronto, só me manda o tensor e eu jogo dentro da GPU. É justamente isso, certo? E aqui eu criei um data loader. Eu estou chamando aqui treino DL, né, que é o data loader, para treino. Vamos ver assim isso aqui. O data loader de validação, eu não faço shuffle, certo? Não é interessante a gente fazer shuffle no data loader de validação, tanto é porque a gente não está mexendo na rede neural, a gente está com ela estacionada. E no de teste também, como a gente não está mexendo, a gente não faz shuffle, certo? Não é interessante fazer o shuffle quando a gente está fazendo evaluation, ok? Porque no evaluation a gente não está... Assim, seria até bom ter um overfit no evaluation, mas não é tão problemático como no de treino, certo? A gente está interessado nisso aqui. E aí é isso. Pode falar. Este shuffle é entre cada batch ou entre todo o dataset? Ele faz o seguinte. Ele é em cada época também. Ele pega todo o dataset e já embaralha tudo, certo? Aí quando ele vai carregar o batch, ele já vai pegar justamente os datasets embaralhados. Ele vai pegar aquilo ali. Ok. Quando ele esgota, certo? Que ele vai pegar batches, né? No caso ele vai pegar 32. Quando ele esgota todo o dataset, é o que a gente chama de uma época, certo? É assim, que ele passou todas as imagens dentro do dataset e pronto. Isso é uma época. E aí ele vai e carrega tudo de novo. Quando ele carregar tudo de novo, ele vai e embaralha as imagens de novo, certo? Durante o data treino. Aí isso já evita já o overfitting,
Ok? Filipe, peço desculpa, vou ter que sair. Pá, tenho uma reunião agora às 4 horas, que já passou um bocadinho, só estava a ouvir. Mas já corri tudo até ao fim e acho que a coisa está a correr toda muito bem. Sim. Mas é que se eu tiver alguma pergunta, eu depois pergunto. Está bem, Pronto. Filipe? Eu acho que por hoje é isso. A Ok. gente criou o dataset e criou o Peço dataloader. desculpa. Também. Eu tenho mesmo que sair, tenho uma nova reunião ali na Bosch, pá, e tenho que assistir a essa reunião. Sem problema. Ok? Ok. Filipe, obrigadíssimo por tudo. Até Nada. logo. Até logo. O que eu ia mostrar agora seria justamente a gente carregando esses batches, no caso aqui, ó. Pronto. Aqui eu estou carregando um batch que eu criei do dataloader de treino, certo? Que justamente ele vai levar um tempinho. E aí você vê que o shape dele, ó, são 32, porque são 32 imagens que eu estou carregando. 3 canais, 560 por 560. Certo? Isso aqui é um batch para mim de imagem que tem. E aí também você vai ver aqui, ó, pronto. A gente vê que as imagens são diferentes pelo Y, certo? Porque ele está dando a imagem, a primeira imagem é na classe 0, e depois ele dá 1, 2, 3 na classe 1, depois 3 classe 0, 1 na classe 1, 2 e assim por diante, certo? Ele está justamente fazendo esse shuffle. Enquanto que se a gente fizer, por exemplo, no de validação, vamos ver aqui, no de validação, vamos ver a cara deles. Ok? Ele vai dar 32, mas aí ele vai dar na ordem que tiver. Vou carregar lá. E aí essa ordem ela é preservada, no caso. Vamos lá. Pronto. 1, 1, 0, aí 1, 1, 1, certo? Um bocadinho. A gente preservou justamente naquela coisa assim de... Você lembra que quando a gente pegou o dataset geral, a gente tinha 20% de uma classe, e depois 10 e 10, pronto. Aqui está preservado nessa ordem, certo? Aqui está justamente naquilo ali que a gente precisa. Aí, pronto. Aí aqui, toda vez que eu for chamar, de novo, que ele se esgotar, que ele voltar para a primeira ordem, ele vai dar as figuras nessa mesma ordem, nesse mesmo tipo de coisa. Então a gente não tem shuffle aqui, nesse sentido, certo? E aí aqui seria justamente pra gente brincar com visualização, pra gente ver esses batch, como é que são essas figuras, como é que é dado, certo? E aqui tá as figuras, os batches, tudo certinho, certo? O que é que acontece? No FastAI a gente tem aquele view batch, né? A gente tem aquele justamente view one batch ou aquela coisa. E aqui é justamente essa função do FastAI emulando aquele view batch, assim. Certo? Eu acho que por hoje a gente, data load e dataset, a gente já pode dar por isso errado, a gente já pode dar por isso aqui. O que eu recomendo para vocês darem uma vista de olhos nesse Jupyter Notebook, tentar rodar vocês, como eu disse, otimizar, buscar um novo tipo de maneira para criar o dataset e o dataloader e exercitar. Porque essa parte aqui é bem crítica, certo? E o que vocês aprenderem aqui, certo? Também a gente vai usar quando for criar a classe das redes neurais, que vai ser justamente a próxima aula, ok? E aqui tem algumas sugestões que falta, justamente. Essas imagens são muito grandes, talvez não caiba na GPU, certo? Seria bom redimensionar essas imagens antes, seria bom achar uma maneira de fazer isso. A gente está dando a imagem sempre do mesmo jeito, certo? A gente não está fazendo nenhum data augmentation. E aí como é que a gente implementaria isso? Como é que a gente fazia aquela coisa? E também um tipo de normalização diferente. A gente está normalizando entre 0 e 1 a imagem, são sempre entre 0 e 1. Teria como a gente fazer uma normalização diferente? Como é que a gente implementaria? Certo? A gente pode ver isso na sessão de tirar dúvida também, ou daqui a 2 semanas, e aí daqui a 2 semanas na próxima aula da gente, a gente já vai começar a construir a primeira rede neural, ok? Eu acho que por hoje é isso, ok? Pronto.
Certo, deixa eu... Filipe, depois se for possível só tirar uma dúvida. Certo. Posso falar? Se calhar aproveito agora. Estás-me a ouvir? Tô. Ok, pronto. Pronto, eu só consegui começar a vir a estas aulas hoje. Antes de mais, eu quero-te agradecer por causa destas aulas. Eu não sei muito bem como é que nasceu esta iniciativa destas aulas que estás a fazer, mas obrigado por estás a abrir para quem quiser ver. Acho que isso é muito bom. Pronto, a única coisa que eu queria fazer uma pergunta mais geral, porque ok, eu sou uma pessoa que sei programar, mas coisas de machine learning eu só sei mesmo os chavões e nunca vi em detalhes o que é. Então eu queria saber se consegues só, de forma resumida, tentar explicar qual vai ser o objetivo final deste curso que se estás a fazer. E depois, neste caso particular, onde é que queremos chegar, só para perceber e tentar encaixar estas peças todas pequenas que estás a dizer. Pronto. E que vais nos explicando. O objetivo principal disso aqui é o seguinte, certo? Eu vejo cada semestre entrando mais alunos, Onofre fazendo mais e mais projetos que precisa, e eu tendo que parar para ensinar a mesma coisa a cada semestre toda vez. Então, já que eu tenho que ensinar isso, então eu disse, Onofre, vamos juntar todos os alunos que tiverem, não só do grupo daqui de Aveiro, mas também o grupo de Minho, por todos os alunos que tiver, assim, e quem tiver interessado também, tanto é que tem os alunos do grupo do Grave, que é o Jorge, o Alexandre, e tem até outros alunos mais novos também, eu acho que é de Lisboa, e tem até também 2 alunos do Brasil também que estão. Vamos juntar todo mundo. E aí eu disse, o que eu vou passar aqui vai ser a parte de machine learning, de deep learning, né? Nem machine learning, já é uma parte bem avançada, já é deep learning mesmo, sabe? A gente vai fazer a parte de deep learning voltada em problemas de visão computacional, que é justamente o tipo de aplicação que a gente já está usando para detecção de ondas gravitacionais, e eu também uso na parte de física de partículas também, certo? Mas não é só voltado específica para isso, porque a aplicação que eu estou dando aqui, a gente está vendo aqui com essas imagens bem esquisitinhas, né, mas isso funciona para qualquer coisa de imagem. Então, isso é na linguagem, por isso que eu escolhi também na linguagem PyTorch, porque você pode fazer isso para classificação criar um algoritmo de classificação industrial para ver peça quebrada, para ver coisa do tipo assim. O mesmo modelo que a gente vai criar aqui para identificar isso, a gente pode criar esse tipo de coisa. E aí é o seguinte, o meu objetivo vai ser justamente pautado em determinadas classes de modelo de visão computacional que tem uma aplicação direta, tem uma aplicação prática direta, certo? A primeira classe que a gente está vendo aqui, que a gente está construindo, é de classificação binária, certo? Você dá uma imagem e aqui no caso, certo? Se ela pertence à classe 0 ou à classe 1, será um sinal ou um background, ok? Depois a gente vai ver, isso é o que chama de single label binary class, certo? Depois a gente vai ver vai tentar ver alguns exemplos de multilabel multiclass, ou seja, uma imagem, cada dada uma imagem, ela pode ter múltiplas classes naquela imagem, pode ter múltiplos exemplos. Eu dou uma imagem de uma pessoa num parque, eu dou uma imagem num parque. Aí você tem pessoas, cachorro, pode ter carro, etc. Eu percebo, claro. Aí esse é multilabel multiclass. Aí depois a gente vai para a parte daquelas bounding boxes também. Certo? Aí a gente tem bounding boxes, né, isso que chama de object recognition, certo? Reconhecimento de objeto. E aí você tem, de novo, single label binary class, a gente pode ter isso. Sim. E depois multilabel multiclass. Certo? Feito isso, aí a gente vai image segmentation. Single label binary, multilabel multiclass. Certo? E por último, a parte que eu acho mais interessante, que é a parte experimental que eu gosto, seria justamente de Deep Generative Models. Tentar fazer
uma GAN, tentar fazer um deepfake, tentar fazer isso, certo? Eu vou ensinar vocês a fazer deepfake, mas, então, por favor, usem com responsabilidade, certo? Mas assim, não usem para fazer vídeo de Jair Bolsonaro no corpo de Mariah Carey, nem nada do tipo assim. Poxa, exatamente o que eu estava pensando em fazer. Já tem o meu colega Bruno Sartori, ele já faz isso, eu também já fiz alguns também, só pra... Mas assim, dá pra fazer. Eu vou ensinar, vou tentar ensinar e vocês tentam fazer também, ok? Por que no Google Colab? Então, Por que no Google Colab? Porque pelo menos aqui vocês têm uma GPU para vocês brincarem, certo? Para vocês fazerem. Se você não conseguir instalar nada no seu computador, não quer instalar nada, pelo menos essa GPU aqui dá para fazer algumas coisas básicas, certo? E aí E todos estes métodos já estão, digamos, os métodos que vamos ver já estão todos implementados nestas bibliotecas de Python que vais mostrando, não é? Sim, vamos só tentar perceber um bocado dos detalhes. Exato. Tentar aprender isso, tentar fazer a coisa toda, porque é o tipo de coisa assim. Uma coisa é você estar lá e pegar o método e usar, é aquela coisa do tipo, mas outra coisa é, sei lá, você consegue um emprego numa empresa que ela está buscando um entupimento em esgoto. Aí ela tem câmera, isso. Eu recebi uma proposta de emprego desse tipo também, a ver assim, que ela tem câmera para identificar objeto, por exemplo, galho de árvore, qualquer coisa do tipo, em tempo real, e aí avisar lá a estação, dizer assim, ó, tá chegando um galho aí, cuidado, prepara, qualquer coisa assim, objetos estranhos, fazer assim. E aí você teria que criar esse modelo do zero. Como é que você cria isso? Pode usar o PyTorch, pode usar justamente isso também. E aí o que alguns alunos sugeriram também, para a gente ver e tornar esse curso de forma meio que oficial, para pelo menos vocês ganharem um certificado para colocar como carga horária e ter alguma coisa. E aí a gente está vendo, eu estou vendo justamente, eu tenho que terminar de escrever a ementa, tenho que mandar para o pessoal, e aí vocês vão ter essa possibilidade de, pelo menos no final do curso, ter alguma coisa, ter um certificado para mostrar. Não é só uma conversa, não é só... Felipe, Oi. no final você vai fazer alguma prova, algum teste? Rapaz, Já que você quer tornar... Sinceramente, eu acho que assim, depende da maturidade de cada um, certo? Se você pegar esses códigos, você rodar a primeira vez e depois você tentar fazer por você mesmo, fazer a coisa toda, vai em frente. Eu não vou estar fazendo provinha, perguntando coisa teórica, tipo, eu não vou estar exigindo isso de ninguém, porque eu acho que, pô, bicho, eu fui aluno também, é um saco estar fazendo isso, tá entendendo? A ver assim. O que eu espero é que pelo menos que vocês vão lá e tentem fazer, né? Tentem investigar, porque senão você tá aqui me escutando por 2 horas, 1h30, 2 horas, e eu não sei se você está aprendendo, a pessoa pode aprender, mas eu não vou procurar fazer, a menos que todo mundo queira dizer, não, Felipe, eu quero uma prova, eu quero fazer, tá, tudo bem, aí eu faço, mas depois não reclame, tá entendendo? A gente vê assim, eu acho que o critério de avaliação, a gente poderia até ver também, assim, eu poderia fazer um desafio de um dataset e deixar vocês criarem um algoritmo de vocês e ver quem é que consegue a melhor performance. E aí avaliava a nota de vocês de acordo com a precisão do algoritmo, com a acurácia do algoritmo também. Poderia fazer isso. Pois, ok, isso era outra questão, Filipe. Ok, então a ideia vai ser nós criarmos também os nossos próprios algoritmos, não é só utilizar os algoritmos já criados nessas bibliotecas, vai ser, por exemplo, se calhar já modificá-los ou criar do zero. Exato. Porque se você se você vê os algoritmos, você vê as coisas todas, eles seguem basicamente a mesma receita, a mesma estrutura, a mesma coisa. E aí é simples. Ok. Pronto, depois isso é bom porque depois se calhar até podemos percebendo, ou seja, porque se nós só utilizássemos os algoritmos já implementados e não olhássemos para os detalhes, se quiséssemos se calhar implementar os mesmos algoritmos noutras linguagens, se calhar era mais difícil, mas assim, pronto, é mais um comentário do que outra coisa.